Ok, vamos lá. Política criminal é um daqueles temas densos, mas que, olha, é essencial entender. Então, essa análise vai ser bem direta ao ponto para revisar mesmo, sabe? A gente vai desvendar as velocidades do direito penal e aquela teoria polêmica do direito do inimigo. A ideia é ser uma revisão rápida e objetiva, perfeita para quem precisa ter esses conceitos bem claros na cabeça. Para começar, o que são essas velocidades do direito penal? Pensa nisso como se fosse um painel de controle da justiça. Nem todo crime, nem todo criminoso vai receber exatamente a mesma resposta. E essa teoria, do Jesus Maria Silva Sanches, explica justamente isso. Ela mostra como o sistema penal se adapta. E o ponto-chave é esse: como ele flexibiliza as próprias regras e garantias para lidar com situações diferentes. Bom, todo sistema tem um ponto de partida, né? A nossa linha de base aqui é a primeira velocidade. Esse é o direito penal ideal, aquele que a gente estuda nos livros, focado no cidadão e na proteção máxima dos seus direitos. E aqui está ela, a primeira velocidade. É o modelo clássico mais garantista de todos. É a base de um Estado de Direito, sabe? É aquele sistema construído sobre a rocha sólida das garantias fundamentais. As características dele são bem claras. Primeiro, respeito total à Constituição sem tirar nem pôr. As penas são aquelas que a gente já conhece: prisão, multas, o básico. E o mais importante de tudo, presta atenção, o foco é no ato, no fato cometido. A punição é pelo que a pessoa fez e não por quem ela é. Todas as garantias do processo são sagradas. É o modelo clássico mesmo, de Beccaria, de Carrá. Só que, com o tempo, esse modelo clássico se mostrou meio lento, meio engessado para certos tipos de crime. A sociedade começou a pedir mais agilidade e isso forçou o sistema a encontrar uma solução mais pragmática, um meio termo. E essa adaptação é exatamente a segunda velocidade. A palavra-chave aqui é flexibilização. Para conseguir dar respostas mais rápidas e eficientes, o sistema abre mão de um pouco daquela rigidez formal da primeira velocidade. Olha, o ponto crucial aqui é o seguinte: as garantias são relativizadas, elas são relaxadas, mais importante, elas não são eliminadas. A ideia é buscar eficiência, admitindo penas alternativas, processos mais rápidos, mas sem jogar fora os princípios mais importantes. E perceba, o foco ainda continua sendo no ato cometido. Guarda essa informação porque ela vai ser fundamental para entender o que vem depois. Isso não é só teoria. A gente vê a segunda velocidade funcionando na prática aqui no Brasil. Os juizados especiais criminais são o maior exemplo. O acordo de não persecução penal, a transação penal, são todos mecanismos que trocam um pouco de formalidade por uma solução mais célere para crimes de menor potencial ofensivo. A colaboração premiada, para alguns autores, também entra aqui, já que ela flexibiliza regras em troca de informações. Agora, o tom da conversa muda completamente. A gente vai entrar no extremo radical, no território mais controverso da política criminal. Estamos falando da terceira velocidade, que é basicamente o direito pro inimigo, uma teoria muito associada ao alemão Gunther Jacobs. Essa é a terceira velocidade, o chamado direito penal do inimigo. E aqui a gente não fala mais em flexibilização. A palavra é ruptura. É uma ruptura radical com tudo que a gente viu antes. É um sistema de combate, desenhado não para cidadãos, mas para uma categoria à parte, o inimigo do Estado. A ruptura aqui é total. As garantias não são relativizadas, elas são suprimidas. As penas se tornam desproporcionais, com um objetivo bem claro: neutralizar o agente. E o ponto mais radical de todos: a punição passa a ser prospectiva. O foco muda do fato para o autor. A punição vem não pelo que a pessoa fez, mas pelo perigo que ela representa. Os alvos são claros: terroristas, líderes de organizações criminosas. Ok, momento de anotar, porque este é o resumo da ópera para a prova. Primeira velocidade é igual a garantias máximas. Segunda velocidade, flexibilização moderada. E terceira velocidade, supressão de garantias. A progressão é clara e, convenhamos, bem perigosa. Mas afinal, o que sustenta uma ideia tão radical assim? Vamos dar uma olhada mais de perto, vamos dissecar a anatomia do direito do inimigo, analisando os 3 pilares dessa teoria do Gunther Jacobs. O primeiro pilar já inverte toda a lógica do direito penal que a gente conhece. A punição se antecipa. O foco não é mais o crime que já aconteceu, mas o risco futuro. É como se o sistema tentasse conter uma suposta periculosidade antes mesmo que ela se manifeste em um ato concreto. E o resultado disso, na prática, é a destruição de princípios básicos. A culpabilidade, que precisa de um ato, é trocada pela ideia vaga e subjetiva de periculosidade. E isso viola diretamente aquela regra de ouro de que ninguém pode ser punido por quem é, mas somente pelo que efetivamente fez.
É a passagem do direito do fato para o direito do autor. O segundo pilar tem a ver com a pena. Se o objetivo muda de punir o passado para evitar o futuro, a punição também se transforma. Ela deixa de ser uma retribuição pelo mal causado e vira uma ferramenta de neutralização. Exato. O objetivo aqui não é mais fazer justiça ou ressocializar, mas simplesmente neutralizar o risco que aquela pessoa representa. Por isso as penas se tornam desproporcionais. Elas não são medidas pela gravidade do crime, mas pela necessidade de incapacitar o agente. E com isso, vão por água abaixo os princípios da proporcionalidade e da humanidade das penas. E aí a gente chega no terceiro e mais criticado pilar de todos. Para tratar alguém como um inimigo que precisa ser neutralizado, antes é preciso tirar dessa pessoa o status de cidadão, o status de sujeito de direitos. Esse é o pilar mais radical. O indivíduo é legalmente reclassificado. Ele deixa de ser uma pessoa com direitos e se torna um risco a ser gerenciado, quase como um objeto. E aí, obviamente, princípios sagrados como a presunção de inocência, a ampla defesa, tudo isso é suprimido. É um ataque direto ao núcleo da dignidade humana. Para consolidar tudo isso e não deixar nenhuma ponta solta, vamos colocar os dois modelos lado a lado. De um lado, o direito do cidadão, do outro, o direito do inimigo. A comparação final deixa o contraste bem escancarado. Olha, o abismo entre os dois modelos é gigantesco. O direito do cidadão foca no fato, o do inimigo na periculosidade. A pena para o cidadão é proporcional, para o inimigo é neutralizadora. As garantias são plenas para um e reduzidas ou até suprimidas para o outro. O objetivo vai da reintegração social para a simples exclusão. São, de fato, dois universos jurídicos completamente opostos. E aqui, para fechar, a ficha de memorização final, o bizu para a prova. Direito do cidadão é a primeira velocidade, o direito de flexibilização é a segunda e o direito do inimigo é a terceira. Os três pilares de Jacobs: punição prospectiva, penas desproporcionais e supressão de garantias. A ideia central por trás de tudo isso é a substituição da figura do cidadão pela do autor perigoso. Para encerrar, fica a reflexão. Essas teorias não são só abstrações acadêmicas, né? Elas acabam moldando leis e decisões judiciais no mundo real. E a questão fundamental que fica no ar é, nessa busca por segurança, onde é que a gente traça a linha para não acabar destruindo os direitos fundamentais que definem uma sociedade livre?